Muitos filmes de terror são legitimamente assustadores, mas, em alguns casos, os eventos que ocorreram nos sets de certos filmes de terror foram mais aterrorizantes do que os próprios filmes. Vários incidentes horríveis ocorreram nos sets de alguns dos filmes de terror mais bem-sucedidos de todos os tempos, antes, durante ou logo após as filmagens. Se esses incidentes foram acidentes fatais, reviravoltas cruéis do destino ou algum tipo de maldição maligna, ainda é motivo de debate. Um bom lugar para começar certamente é a Casa de Horror de Amityville, cujos eventos podem parecer ainda mais assustadores quando você descobre que também ocorreram horrores nos sets tanto do filme de 1979 quanto no remake de 2005. O primeiro filme de Amityville foi estrelado por James Brolin, que não estava inicialmente disposto a aceitar o papel, mas eventualmente o aceitou por causa de algo estranho que aconteceu enquanto lia o roteiro em uma manhã. Ao chegar a uma parte assustadora da história, uma calça do ator simplesmente caiu do cabide, fazendo com que ele literalmente saltasse da cadeira de susto. James, é claro, viu isso como um sinal de que ele precisava aceitar o papel, e o resto é história. Avançando para o remake de 2005, com Ryan Reynolds assumindo o papel que foi interpretado originalmente por James Brolin, Ryan Reynolds, juntamente com outros membros do elenco, afirmou que todas as manhãs, exatamente às 3h15, eles acordavam. O motivo pelo qual isso é aterrorizante é porque às 3h15 da manhã era exatamente o horário em que Ronald DeFeo assassinou sua família inteira na casa. E fica ainda mais assustador em um determinado momento das filmagens. Um verdadeiro cadáver foi encontrado perto do local de filmagem, na casa de barcos nos fundos da casa. O filme de 2012, Possessão, é um filme de terror não convencional que envolve rabinos, judaísmo e um objeto judeu amaldiçoado chamado Dybbuk Box, que se prende a uma jovem garota. A Dybbuk Box é um armário de vinho que se acredita estar assombrado por um Dybbuk, que é um espírito malévolo errante, que entra e possui o corpo de uma pessoa viva até ser exorcizado. O que aconteceu no set de filmagem do filme Possessão deixou até mesmo a estrela do filme Jeffrey Dean Morgan muito inquieto, e ele já tinha muita experiência atuando em filmes e programas de terror. Alguns dos acontecimentos aparentemente sobrenaturais que ocorreram incluíram luzes explodindo sem motivo aparente, além de correntes de ar frio soprando pelos cenários sem motivo algum. Mas o incidente mais assustador ocorreu quando o depósito onde todos os adereços do filme estavam guardados pegou fogo e foi reduzido a cinzas. Uma equipe de investigadores concluiu que o incêndio não foi causado por falha elétrica ou incêndio criminoso, mas a causa real do incêndio não pôde ser determinada. A caixa de book usada no filme, que desempenhava um papel importante, foi destruída no incêndio. O elenco e a equipe se recusaram a permitir que os produtores substituíssem a caixa de book, por medo de que ela estivesse amaldiçoada. Invocação do Mal é um filme que supostamente é baseado na história verdadeira da família Perron, que afirmava ser atormentada por entidades sobrenaturais em sua casa nos anos 70 em Rhode Island. Embora vários membros da família tenham passado um tempo no set de filmagens, a mãe se recusou a chegar perto do local. Ela estava convencida de que vários eventos inexplicáveis que assolaram a produção do filme eram provas de que os espíritos ainda não haviam terminado com eles. Quando os membros da família Perron estavam visitando, uma rajada furiosa de vento subitamente se ergueu e parecia girar ao redor deles. No entanto, ninguém conseguiu ver nenhum movimento nas árvores em frente a eles. O movimento que se esperaria de uma rajada de vento normal. Apenas alguns dias depois, o hotel em que os atores e a equipe do filme estavam hospedados pegou fogo e todos tiveram que ser evacuados. E isso não é tudo. O diretor do filme, James Wan, lembra de ter trabalhado até tarde em seu escritório uma noite, quando seu cachorro começou a rosnar para algo. Ele se levantou para investigar, mas não encontrou nada que pudesse estar provocando o cachorro. No entanto, o cachorro tinha seus olhos fixos em algo do outro lado da sala. Parecia que ele estava focado em uma entidade invisível em um cômodo no canto da casa. Depois disso, James decidiu fazer uma pausa no trabalho, pois ficou realmente assustado. Vera Farmiga, que interpretou uma investigadora paranormal no filme, se recusou a levar o roteiro para casa, pois ela disse que isso a deixava desconfortável. Ela também não conseguia lê-lo à noite, pois ficava paralisada pelo medo sempre que tentava. Após uma discussão por telefone com James Wan, Vera abriu a tela do seu notebook e havia 3 marcas de arranhões digitais.
Isso não foi a última vez que aconteceu. Sua próxima experiência ocorreu alguns meses depois, literalmente no dia em que ela concluiu seu trabalho em Invocação do Mal. Ela voltou para casa em Nova York e, ao acordar no dia seguinte, descobriu o que ela descreveu como 3 marcas de arranhões em forma de garras, os quais estavam presentes em suas coxas. Em 1983, foi lançado um filme baseado na série Além da Imaginação. Durante as filmagens, o ator Vic Morrow foi morto no set. Muitas vezes ocorrem mortes em sets de filmagens, mas o que torna esse caso ainda mais perturbador é o fato de que Morrow aparentemente previu sua morte um ano antes. Um ano antes do início das filmagens de Além da Imaginação, Vic fez um seguro de vida no valor de $5 milhões, explicando a amigos e familiares que tinha uma premonição de que algo ruim aconteceria com ele num filme no futuro. Ele havia visto isso em um sonho. Infelizmente, sua premonição se tornou realidade, pois durante as filmagens de uma cena envolvendo um helicóptero, o helicóptero caiu e o decapitou. 2 crianças também foram mortas nesse acidente, o que desencadeou uma investigação e um julgamento longo. Mais tarde, foi revelado em um tribunal que o artista conceitual do filme desenhou acidentalmente uma imagem idêntica ao que realmente aconteceu. Um helicóptero em chamas no meio de um rio, essencialmente prenunciando o acidente. O acidente levou a processos civis e criminais contra os cineastas, que duraram quase uma década. Um dos pais das crianças testemunhou que ouviu John Landis, o diretor, instruindo o helicóptero a voar mais baixo. Todos os 4 pais testemunharam que nunca foram informados de que haveria helicópteros ou explosivos no set, e que lhes foi garantido que não haveria perigo, apenas muito barulho. John Landis e outros 4 membros da equipe foram considerados inocentes das 3 acusações de homicídio culposo, sendo a primeira vez que um diretor foi acusado devido a uma fatalidade em um set de filmagens. O filme A Profecia, de 1976, é outro clássico do terror, seguindo a história de um garoto chamado Damien Thorne, que foi substituído ao nascer por seu pai sem o conhecimento de sua esposa, depois que o seu filho biológico morreu logo após o parto. Conforme uma série de eventos misteriosos e mortes violentas, eles descobrem que Damien é na verdade o Anticristo. O filme quase não foi concluído devido a uma suposta maldição que cercava sua produção. Tantas coisas horríveis aconteceram no set de A Profecia que pode se comparar com a quantidade de coisas ruins que acontecem no próprio filme. As tragédias começaram com o filho do ator principal, Gregory Peck, o qual tirou sua própria vida no início das filmagens. O próximo incidente foi quando um membro da equipe sofreu ferimentos graves após um acidente de carro a caminho do set. Mas as tragédias não param por aí. O avião do roteirista foi atingido por um raio durante o trajeto para a locação do filme. E como se isso não bastasse, um avião em que Gregory Peck e o produtor executivo estavam viajando também foi atingido por um raio em um incidente separado. Harvey Beinhardt, o produtor, estava em Roma quando quase foi atingido por um raio. E acredite se quiser, a má sorte envolvendo aviões continuou e ficou muito pior. Um dia, a equipe decidiu usar um avião particular para se deslocar entre as locações do filme. No entanto, logo após a decolagem, algo deu errado e o avião caiu, colidindo com uma estrada e atingindo o carro, que por sua vez colidiu em alta velocidade com outro veículo. Todas as 11 pessoas envolvidas no acidente morreram. Outra morte trágica associada ao set do filme foi a de Liz Moore. John Richardson, o especialista em efeitos especiais de A Profecia, estava dirigindo pela Holanda com Liz Moore, quando se envolveram em um terrível acidente de carro. Richardson escapou com ferimentos muito leves, mas a cabeça de Moore foi completamente separada quando o pneu atingiu o veículo deles. Esse incidente foi estranhamente semelhante a uma cena em A Profecia, no qual o personagem Kate Jennings, que investiga as origens sobrenaturais de Damien, é decapitado por um pedaço de vidro solto de um veículo em um canteiro de obras. Richardson posteriormente falou que, momentos antes do acidente, passou por uma placa de estrada que dizia A Profecia, 66,6 km. Tirem suas próprias conclusões, mas não podemos negar que a produção de A Profecia pode ter sido amaldiçoada. Ou tudo isso não passou apenas de uma coincidência extraordinária. O que se pode dizer com certeza é que A Profecia é um filme icônico, e as histórias arrepiantes que cercam sua produção só ajudaram a solidificar esse legado.